A lição de número 133, hegemonia de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu vou ler, depois voltamos a comentar. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro de realizações humanas. Se de sua misericórdia partiram os emissários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha, o enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio. Veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam a mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Muito interessante a recolocação, da figura do Cristo para nós. Não desdenhando os demais avatares que divulgaram verdades pela humanidade em outros cantos do mundo, mas Jesus continua sendo o maior e o mais perfeito de todos. Isso é importante entender, principalmente na época nossa que nós estamos vivendo, onde a tentativa de destruir a religião, a família, destruir todos os preceitos morais e éticos da nossa sociedade, está sendo muito bem trabalhado, Então agora vem uma lição dessa e retoma a posição de dizer, não, Jesus é e sempre será. Então, lição de número 133, hegemonia de Jesus. E olha bem o que Jesus disse em João 8,58. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui, como ele fala em verdade, nós sabemos que é uma chave, é um código que o Cristo passa sempre que ele vai mandar um ensinamento para o Espírito, um ensinamento que vai atravessar milênios de anos, para que a gente compreenda o significado do que ele vai dizer. Ele encapsula nessas palavras, em verdade. Aí ele fala o que ele tem para falar. Digo-vos que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, mostrando para nós que ele existia antes de Abraão. Abraão é o patriarca da divulgação da mensagem do monoteísmo na Terra. Ele está dizendo bem para nós, claro. Antes de Abraão, ele já era. Ele já existia e com toda a iluminação dele, toda a evolução que ele tinha. Também nos mostra que o espírito não nasce no momento da concepção do corpo, e sim existe bem antes da concepção do corpo, porque Jesus veio nascer depois, filho de Maria. Se o espírito nascesse junto com o corpo, então Jesus não poderia ter existido antes de Abraão. É impossível localizar o Cristo na história, está dizendo assim, à maneira de qualquer personalidade humana.
A divina revelação de que foi emissário excelso e harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Jesus não só ensinou, ele exemplificou. É isso que, quando nós vamos verificar Buda, Krishna, Zoroastro, os outros profetas de outras denominações religiosas, há uma coisa que Jesus foi impecável na sua vida, o exemplo de sua vida. Ele em nenhum momento contradisse com a sua vivência, com seus exemplos, o que ele havia ensinado. E não teve problema nenhum de se utilizar de conhecimento já divulgado por outros avatares. Quando era necessário, ele repetia algumas frases de outros, inclusive do Antigo Testamento, em Deuteronômio, em Números. Várias vezes ele fala isso. Muitas vezes nós pensamos que era inclusive uma frase dele. Ele também fala sobre Sócrates, frases que Sócrates fala. É diferente, né? Não falou sobre Sócrates. Então ele cita algumas colocações para nós muito interessantes, tá? Para que a gente pense. Não era alguém que estava a nos dizer que tudo que ele veio nos dizer era algo absolutamente novo. Não, até porque Deus nunca deixou a humanidade à mercê. Então sempre foi dito grandes verdades, nós é que não ouvimos. Então ele reúne as verdades que já foram ditas em qualquer época da humanidade e depois as cita, agrupa e refaz o reforço desses ensinamentos. Era perfeito, é um mestre, um grande mestre. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. Então ele já estava coordenando o projeto desde a construção do planeta Terra. É isso que nós temos a notícia dele. Desde o momento em que a Terra precisava ser reconstruída, então Jesus vem com todos os seus engenheiros siderais e vão construir o planeta Terra. Tá? Por isso é que ele existia antes de Abraão, ele existia antes, que nós podemos ver em João, inclusive, lá no primeiro capítulo de João, é o único apóstolo que fala sobre Jesus, que o verbo estava com Deus, né? Ou seja, o antes do planeta Terra. É que muitas vezes nós misturamos universo com Terra. E a Bíblia fala do planeta Terra, não do universo. E muita gente já exagera e fala que é do universo. E aí a coisa fica um pouquinho complicado quando a gente trata do universo. Construir o universo em 7 dias, aquela coisa. Não, aí já fica um pouco mais complicado, difícil de entender. Não dá, é irracional. Mas quando a gente compreende que um planeta como a Terra, aí é possível, sim, né, tranquilamente. Jesus ser um engenheiro, o governador do nosso planeta, sem dúvida, tranquilo. Mas do universo, filho de Deus, aí já é uma coisa mais complicada para nós compreendermos. Bom, antes de Abraão, então ele está falando que ele já era esse luminoso centro de realizações humanas. Estava tudo centrado nele. Dali saíram os projetos do planeta, tudo que quem viria, quando viria, as revelações à humanidade. Sempre houve revelação. De um tempo para cá, de mais ou menos 1000 e poucos anos para cá, é que foram perseguidas mentes e perseguidos pensamentos que, de uma certa forma, proferisse qualquer ideia afirmando que existia comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Exatamente porque todas as religiões, para manterem o poder sobre a massa, tinha que ser os únicos intermediários entre a massa, a humanidade e Deus.
Então eles precisavam intimidar o povo, dizendo que só havia uma forma de chegar à verdade divina, indo até eles, as religiões. E dessa maneira, eles começaram a perseguir todos os que tinham a ideia de que o mundo espiritual estava disponível para qualquer ser humano, inclusive para os que não tinham religião. Bom, isso fez nascendo e morrendo gerações, e nós hoje nascemos numa geração que temos dúvidas se o mundo espiritual existe. Bom, pensem sempre assim. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma proibição de acessar os mortos, de entrar em contato com os mortos. Vejam, Antigo Testamento. Então vamos lá. Existe alguma lei que proíbe algo que não existe? Já pensaram nisso? Assim, por exemplo, vamos supor que eu vou criar uma lei que proíbe, proíba o sol de iluminar, de deixar de iluminar. Aí alguém vai dizer assim, mas o sol sempre iluminou. E aí então eu falo, sim, mas eu estou criando uma lei sem sentido. Se existe uma lei, é porque precisa ser combatido, direcionado, disciplinado, ordenado a alguma coisa. Essa alguma coisa era exatamente o que eles estavam tentando proibir: a comunicação com os mortos, ou com o mundo espiritual, seja o nome que a gente der. Como havia muita essa comunicação, então as religiões não conseguiam, se mantivessem o oráculo, digamos assim, aberto, né? As revelações vindo a qualquer momento pelos médiuns e pelos profetas, quem iria financiar as religiões? Ninguém. Então, precisavam calar as demais bocas, silenciar as demais bocas e manter digamos assim, uma única estrada que ligasse-nos a Deus, a religião. E isso ficou na nossa cabeça, criaram a lei, proibiram o contato com ele. Então a gente vai ver que sempre isso foi natural, porque através do mundo espiritual é que vieram as revelações, e tudo que nós sabemos hoje sobre o mundo espiritual veio do mundo espiritual. E se não sabemos mais hoje, porque nós impedimos essa comunicação, perseguimos os que tentavam fazer, e etc, etc, etc. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinamentos falavam mais alto que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Quer dizer, não tirando absolutamente nada, porque fizeram trabalhos bonitos, deram-nos grandes revelações em momentos oportunos no planeta, mas Jesus precisou vir. É importante nós também raciocinarmos assim: se todos os profetas, emissários, espíritos de luzes que vieram antes de Jesus tivessem cumprido suas missões 100%, por que veio Jesus? Jesus veio porque não cumpriram 100%. Todos falharam em algum momento. Mesclou-se algumas coisas, para ver como a influência do corpo físico, da nossa sociedade, da nossa cultura, essa hipnose muito grande do materialismo é enorme, é gigantesco para nós. Mesmo espíritos altamente preparados, evoluídos, chegam na Terra e falham, se enganam, né? Antes de Abraão, ele diz assim, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor, na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro de realizações humanas. De sua misericórdia, a partir os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem
a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Tudo para preparar, tudo para nós compreendermos a verdade. Porque a maior luta da espiritualidade conosco na Terra é que a gente pare de sonhar que só existe matéria. Pare de acreditar que nós somos seres materiais que temos experiências espirituais. Tudo que eles querem é fazer-nos convencer que somos seres espirituais temporariamente na matéria. É totalmente diferente, é totalmente o inverso, né? Então, toda essa briga. E os líderes da matéria, os donos dos poderes do mundo na matéria, querem que a gente mantenha essa grande ilusão, mergulhada nessa grande ilusão, essa grande hipnose de que a única realidade que existe é o mundo material. E tudo que eles estão querendo chamar-nos a atenção, essa é a verdadeira e a única salvação. Qual é a salvação? Será salvo aquele que conseguir abrir os olhos na matéria e ver o mundo espiritual. E dizer, agora eu entendi. O mundo material existe, mas o mundo espiritual é o real. E o mundo material existe em função do espiritual, mas o espiritual é independente do material. É a única coisa que nós estamos lutando há milênios e milênios de anos. Enquanto vem uma ideia e apaga, tenta tirar da cabeça do homem que existe vida após a morte, que existe mundo espiritual, que existe reencarnação, as verdades. E isso faz com que a gente perca as esperanças numa vida depois desta vida. Então faz com que a gente se torne mais material. Tornando-nos mais material, nós nos tornamos mais fáceis de sermos controlados. Enquanto há esperança, eu não armo guerra, não armo destruição, batalha e tudo mais. Por exemplo, se toda a humanidade acreditasse no mundo espiritual, o mundo não teria mais guerra. Matar-nos para quê se a morte não existe? Para onde iríamos? E o que faríamos? E as consequências? Tudo isso é preponderante para as forças das trevas colocar na nossa cabeça que não existe mundo espiritual algum. Morreu, acabou e ponto final. É isso que eles querem. E aí entraria o desespero e que vença o mais forte. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens, luta salvadora. Veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição simples de eternidades que lhes é própria. Jesus veio no mundo só para dizer, gente, a vida não acaba com a morte. Jesus retorna depois de ser crucificado para provar que a vida continua existindo após a morte. Tudo que está sendo falado até hoje por todos os locais, os espíritos, é que o homem precisa se convencer da sua natureza imortal. Enquanto não compreender, enquanto nós não enxergarmos nessa natureza, não passaremos a agir como imortais. Estamos agindo, sonhando, pensando, trabalhando, vivendo como mortais. E nós somos imortais. E há uma enorme diferença entre viver como um imortal do que como um mortal. E essa luta salvadora é para salvar o quê? Dessa ideia criada na nossa cabeça que nós somos mortais.
Isso é que nos mata. Salvar-nos é nos dar a certeza da vida após a morte. Pronto, estou salvo. Não morro mais. E se eu não morro, eu evoluo, transformo, cresço, modifico, sei lá. Mas morrer, eu não morro mais. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a de um satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos dos embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes, todavia nunca se furtam à mescla das sombras. E aí nós vamos ver, e é importante fazermos isso, estudar a história de cada um desses personagens, né, desses ilustres homens, eu diria assim, nós chamamos de avatar, mas de líderes religiosos que tiveram na Terra, esses grandes, para que a gente entenda como a ideia nasce neles de divulgar uma determinada verdade, até onde eles vão e como eles morrem. Isso é importante porque nós temos Jesus, que é o nosso, e vamos comparar a ideia deles com a vida deles com a de Jesus, né? E nós vamos entender o que nós estamos falando agora. Sem dúvida, a do Cristo, ela é impoluta, ela é intocável. Todos eles falharam, até porque também muitos eram casados, outros tiveram que deixar a família para encontrar a verdade e divulgá-la. Então, até isso Jesus foi perfeito, desde o começo, desde a escolha, inclusive do seu pai, da sua mãe. Bom, ele era o mais evoluído ser que pisou sobre a terra. Então, teve que nos deixar um grande exemplo mesmo. Os demais sempre se misturaram. E é essa pequena mistura, é por isso que é muito perigoso as coisas, e que às vezes você vai indo, lendo o Torá, vai lendo os livros, o livro dos mortos dos egípcios, vai lendo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bem próximo de nós. E ali você vai vendo, eles vão falando verdades. De repente, eles vão divulgando entendimentos humanos como revelações divinas. É aí que a coisa se mistura e cria um problema gigantesco, guerra, desavenças, perseguições e tudo que nós conhecemos na história. Então, conseguir separar o que é divino, a mensagem divina, transmitida pelo homem que não é divino, um homem que não é evoluído e que também tem suas ignorâncias, seus medos, seus defeitos, transformou o Deus do Antigo Testamento em um super-herói cheio de defeitos humanos. Um Deus que ira, um Deus que vinga, um Deus machista, um Deus que elege um povo em detrimento do outro, um Deus que quer guerra, destruição. Coisas bem dramáticas para nós compreendermos como um ser perfeito, né? Então aquele Deus que ficou prejudicado pela interpretação dos homens no Antigo Testamento, Jesus tem que vir pessoalmente para mostrar, para falar, para identificar Deus, mas para fazer isso só alguém que tivesse face a face com Deus. Então, para que não houvesse contaminação de cultura, medos, preconceitos, educação. Então o Cristo veio para trazer-nos uma mensagem mais próxima do que é Deus, da nossa compreensão. E já passou 2000 anos e não compreendemos a mensagem dele. Se ele não viesse, e por que, perdão? Ele teve que nascer com o corpo nosso.
estar entre nós, porque ele precisava compreender a necessidade humana. O que a humanidade precisaria entender inicialmente sobre Deus. Porque se fosse revelado alguma coisa além da nossa compreensão, se tudo que foi revelado, e nós poderíamos entender, passou 2000 anos e nós não entendemos nada, imagine se algo passasse da medida. Aí não ia entender mais nada mesmo. Né? Mas o que aconteceu? Aí os poderes tomaram conta, obscureceram a verdade e mais ou menos afastou a verdade do povo. E passamos milênios de ano novamente longe nas escuridões, apenas ouvindo o que queriam que nós ouvíssemos. Daí, a vinda do Cristo, porém, é diversa, ele está dizendo. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Então, quando ouvimos, hoje em dia, então, se você for na internet, hoje tem até filme contra a imagem do Cristo, tentando ferir os princípios, ensinamentos, uma quantidade de teoria gigante, inclusive que Jesus não morreu, que Jesus foi para a Índia, que casou com Maria Madalena, que teve... olha só, o fim de tudo que nós imaginarmos assim, tem de tudo na internet, tem, certo? Inclusive que nós somos uma experiência onde Jesus é o ser que experimentou a raça, é um experimento da raça que não deu certo. Entendeu? Por isso Deus o castigou com o povo que não deu certo sua experiência. Só absurdo. Bom, mas por que isso tudo? E olha, o que nós estamos falando assim, é absurdo. É absurdo. Mas tem centenas e centenas de visualizações na internet. Centenas. Se nós colocarmos o estudo do Evangelho, se nós colocarmos qualquer religião aí, ensinando, estudando alguma lição, algum tema, não alcança metade das visualizações das barbaridades que se fala de qualquer religião. Como nós estamos longe da compreensão da religião, muito longe. Passou-se muito tempo, mas nós ficamos à mercê a uma distância muito grande. Hoje, nós teríamos que correr atrás do prejuízo intelectual que sofremos, dessa carência intelectual do que já deveríamos saber de cor e salteado, o que não deveria mais ser mexido, para estarmos abertos a um novo para a compreensão. No entanto, estão se revirando tudo, desde o princípio da base. E aí aqueles que não correram para sedimentar a base, agora vão ficar bem mais confusos mesmo. Antes, mesmo que estavam sendo enganados, há uns 200, 300 anos atrás, ainda eram enganados por uma única teoria, as religiões predominantes. Mas agora que as religiões perderam a força, a internet veio, vai ser enganado por 1 bilhão de teoria. Agora eu quero ver como é que vai escolher qual seria certo. E isso tudo vem a custo de um atraso intelectual nosso. Nós aceitamos esse atraso, né? Preferimos deixar que o entendimento, que o estudo, que o aprofundamento das verdades do Cristo estivesse na mão dos profissionais da fé. Agora estamos totalmente perdidos. Estamos à beira de um colapso religioso no mundo todo. Não há nem um avatar que não está sendo combatido atualmente. Pela internet, pelos céticos, pelos ateus. É uma guerra gigantesca. E estão virando de perna para o ar a teoria. Às vezes a gente assiste e termina aquilo ali, eu penso assim, meu Deus,
Se uma pessoa leiga, afastada de um estudo, assistir um programa desse, ele fica doido. Ele fica doido. Ele pode até não acreditar no programa que ele acabou de assistir, mas com certeza ele nunca mais acreditará no Cristo. Porque há uma maneira que nos violentam, que depois de você ter sido violentado, é um pouco mais complicado de você voltar a ser uma pessoa normal, que nunca sofreu violência. Então hoje já está havendo violência, né, no entendimento das verdades do Cristo, que eu estou falando para nós cristãos, mas está sendo atacado Buda, Krishna, Zoroastro, Alá, tudo quanto é jeito. Não vai sobrar religião.